101.5 Frecaneca FM, eu sou Janaína Serra, esse é o Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades e infâncias para a pauta da Rádio Pública do Recife. Mamas, Minas e Manas vai ao ar toda terça-feira, na faixa mulher, entre 2 e 3 da tarde, aqui na sintonia da 101.5 FM. Você pode ouvir a gente também pelo nosso site, www.frecanecafm.org. Bom, nessa terça a gente retoma um quadro que a gente teve aqui no ano passado, chamado Mulheres, Direitos e Parentalidades. Ele compunha o programa, no finalzinho do programa a gente fazia uma pergunta, né, colocava um questionamento para advogados, e esse ano a gente resolveu ampliar, porque tem muita coisa a ser dita sobre direito, a gente tem muito que aprender para a gente transformar, né, para que a gente possa promover transformações, a gente precisa lutar pelos nossos direitos. E para isso para a gente se organizar, para a gente aprender aqui nesse nosso universo do Mamas, Minas e Manas, a gente traz um programa inteiro, todo mês, conversando com uma ou mais advogadas. Bom, nessa terça-feira eu tenho a grande alegria, tenho a honra de conversar com a advogada Márcia Santos. A Márcia é advogada trabalhista, ela é conselheira estadual da OAB, é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, CDT, secretária-geral da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial. Márcia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Mamas, Minas e Manas. Se você quiser acrescentar algo, aqui falar um pouco mais sobre você, o microfone é seu. Boa tarde, Janaína, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, estar falando de direito do trabalho e do direito das mulheres. Em especial porque sou mãe de dois, tenho inclusive uma página no Instagram que comecei por conta dos meus meninos. Eu não evoluí mais nessa página, mas iniciei. Fui mãe também tardia. Meus dois filhos, um eu tive com 32 anos, outro eu tive com 40 anos. Então, ainda continuo nessa batalha entre o profissional e o ser mãe, que não é uma tarefa fácil, né? Então, é bastante difícil. À noite, quando chego, é bem estressante e, ao mesmo tempo, prazeroso. Estressante porque eu estou cansada, altamente do estresse do dia a dia, mas o prazer de ver meus dois meninos e ver que eu estou no caminho certo, educando dois homens no caminho certo, no caminho do bem, principalmente no número horrível de feminicídio que nós temos hoje em dia. Então, eu me sinto realmente grata e feliz, porque eu acho que eu estou no caminho certo. Bom, Márcia, obrigada. Olha, eu não esperava assim, começar ouvindo isso, me dá uma alegria imensa e um caminho que é esse programa, né? O Mama está no ar desde 2019, entrou na grade como um programa via edital, entrou na grade da programação, e eu sempre repito isso, né? Que a gente tem que é uma rádio pública, né? Que tem que dar esse espaço para a gente trazer essas pautas que são tão importantes para a gente. Falar sobre maternidades, a gente sabe que não é todo espaço que a gente consegue, e a intenção, o intuito sempre foi de partilha, né? Eu aqui desse lado de ouvir, de aprender e compartilhar com o maior número possível de pessoas que gestam sobre essas ambivalências da maternidade, né? Como você colocou, sobre tantas dúvidas que a gente tem, coisas que a gente aprende, né? E que quer partilhar. Muito bom de ouvir. E a gente, bom, nesse programa de hoje, né, dessa terça, a gente vem trazendo, te convidamos como advogada trabalhista, e a gente pensou em jogar luz em uma situação, você falou aqui, né, do trabalho e da maternidade, e a gente pensou assim, vamos jogar luz um pouco, né, em mulheres que passaram a empreender após a maternidade. A gente tem muitas questões para falar sobre isso, eu vou te ouvir, né? Não vou ficar aqui fazendo uma abertura, que eu sei que você vai trazer uma realidade para a gente de que universo é esse, né? Que as mulheres passam a empreender após a maternidade. Muitas fazem para ficar mais perto das crianças, mas a gente tem outras questões também ligadas aí aos direitos das mulheres mães, né? Que são, de fato, né? Estão sendo postos em prática ou não. Então, eu queria que a gente pudesse começar assim, falando desse panorama, né, de
mulheres, maternidade e trabalho. Aí eu sigo aqui Uhum. com as Na questões. verdade, e aí quando você fala nessa questão de que mulheres que passaram a empreender exatamente por conta da maternidade, eu te digo que eu tenho, assim, o meu maior exemplo, quando eu fui mãe, eu era autônoma. E quando a gente é autônoma, a gente tem que realmente fazer tudo por conta própria. Então, assim, eu consegui, na verdade, amamentar os meus 2 filhos durante aí, os 6 meses que a lei realmente fala. Fui até mais além, porque aí me permitia, eu sei que é algo que é uma exceção, porque, na verdade, a mãe que é empregada, a mãe que é regida pelo regime da CLT, ela realmente fica com uma grande dificuldade, porque após 4 meses ela já tem que retornar às atividades, e fica com apenas 2 períodos, de meia hora cada período para amamentar. E nós que somos mães e que passamos pelo período da amamentação, no meu caso, que a amamentação era livre, então eu passei 4 meses na amamentação livre. Como é que eu vou, no 4 meses e um dia, eu vou entregar meu filho para uma babá, ou para minha mãe, ou para quem quer que a gente deixe, né, para a rede de apoio? Como é que vai ficar essa criança? Por mais que a gente tire o leite e deixe, não dá conta. Então, a mãe que não tem essa possibilidade de empreender, ela fica realmente ali, como que eu posso dizer, com as mãos e os pés amarrados, porque fica com um período curto, e aí ela passa realmente a ter que até colocar fórmula na criança, que a gente não quer, a gente realmente passar os 6 meses com amamentação exclusiva. Toda mãe quer isso, eu tenho certeza que aquela mãe, ela não tem interesse em dar fórmula para a criança antes, se dá, é porque realmente foi necessário, que às vezes as mães precisam, obrigatoriamente, complementar, mas a maioria das mães gostariam realmente de dar a sua amamentação exclusiva. E pelo regime da CLT, ela começa a ter esse impedimento. Na verdade, a CLT até abre uma exceção, diz que se a mãe trouxer um laudo, onde esse laudo conste que a criança necessita, por algum motivo de saúde, da amamentação, e isso eu faço como, por exemplo, as crianças prematuras, se o médico colocar isso, aí a mãe pode realmente permanecer em casa, mas não a custo do empregador, e sim a custo do INSS. E aí a gente bate numa situação que a gente se conhece muito bem, que é, às vezes, o INSS não paga, né? A gente sabe que o INSS, às vezes, nega benefícios, e aquela mãe que já está ali cansada, aquela mãe que já está ali esgotada, e aquela mãe ali fica sem esses 2 meses de remuneração, que não é fácil, porque não vai receber do empregador e nem vai receber da empresa. Então, o que é que resta essa mãe? Retornar e pegar esses 2 períodos de 30 minutos e tentar negociar com o empregador. Algumas mães negociam esse período e transformam em 15 dias a mais, e aí alguns empregadores autorizam, né, transformam esses 30 minutos. Outras empresas transformam esses 30 minutos, 2 períodos de 30 minutos, em 1 hora, então a mãe chega 1 hora mais tarde ou sai 1 hora mais cedo, e aí também isso ajuda. Ou, às vezes, o que é que utilizamos? Férias, bancos de horas, para poder ficar mais um mês em casa com a criança, né? Então, essa primeira parte do empreendedorismo, eu acredito que é exatamente para poder se libertar e ficar mais um tempo com seu filho. E também na parte da gestação, porque quando a gente está grávida, precisamos ir para o médico. E a CLT, ela prevê uma restrição de tempo, que a gente tem aquelas consultas eletivas. São 6 consultas eletivas. E a gente sabe que no finalzinho da gravidez a gente precisa até ir mais. Eu me lembro que no finalzinho a gente vai uma vez a cada semana para fazer as ultrassonografias para ver como é que o bebê está. Então, assim, quando você está com empreendedorismo, você está trabalhando por conta própria, você começa a ser dona do seu horário, né? Então, assim, isso ajuda a isso. A mãe, com certeza, ela vai empreender para poder se libertar e poder ter um cuidado maior com o seu filho. E aí vem outras questões, né, que é a falta de segurança, né, enfim, a gente está sempre patinando. Tem uma coisa, eu queria que a gente falasse, queria te ouvir um pouco mais. Antes de eu te fazer a pergunta, deixa eu só acrescentar uma coisa que eu lembrei enquanto você falava da amamentação,
que, de acordo com a OMS, a orientação é que a amamentação dure 6 meses, né? Então, a gente, exclusivamente, né? Aliás, Uhum. exclusivamente meses, e aí a gente tem esses 4 meses. Então, a gente já começa aí, né? E depois todas essas outras questões que você trouxe para a gente. E aí a Ô, gente tem... Janaína, só te acrescentar uma informação importantíssima, que existe agora o que nós chamamos de empresa cidadã. Todas as empresas que são inscritas no programa Empresa Cidadã, e aí a empregada mãe deve ir no RH para poder saber se sua empresa é inscrita no programa Empresa Cidadã, ela tem direito a 6 meses de licença maternidade. Mas para ela exercer esse direito, veja que loucura, ela tem que pedir isso 30 dias antes, senão ela perde o direito. Então, vocês, mães, empregadas regidas pelo regime da CLT, tome atenção por esse tempo. Você precisa pedir, eu quero realmente passar os 6 meses com meu filho. E aí você, se a tua empresa for empresa cidadã, você vai poder fazer a amamentação exclusiva com leite materno e passar 6 meses com o seu bebê. E você antecipou uma pergunta que eu ia te fazer, eu vou fazer agora. As empresas, elas vêm acompanhando isso que você falou agora, que é um selo, né? E você tem vários selos. As empresas vêm acompanhando eles agregam valor, né? Esses selos agregam valor à empresa. Elas vêm acompanhando isso? Infelizmente, apenas as grandes empresas são inscritas no programa de empresas cidadãs, apenas as grandes empresas têm programa de compliance, até para a questão mais na frente, que talvez a gente vá tocar no assunto, que é o assédio sexual, que é o assédio moral, que as mulheres realmente sofrem muito mais que os homens. Então, as empresas grandes, elas possuem o compliance, elas são inscritas no programa Cidadãs, mas hoje, a maioria das mulheres, ela trabalha naquelas pequenas empresas, microempresas, e essas microempresas não têm. Às vezes, falta até a carteira anotada. Muitas dessas mulheres trabalham de forma clandestina. E aí, o que acontece? O empregador, acontece muito, por mais que você imagine que não, o empregador, quando ela... Eu tenho um processo que eu recebi agora há pouco, ela era clandestina e ela saiu, sabe o que foi que o empregador disse? Você sabe que você não é minha empregada e eu não vou poder ficar com você. Ela não teve direito sequer ao auxílio maternidade. E aí, logicamente, eu entrei já com o processo para poder comprovar o vínculo que é claríssimo, ela é empregada era uma lanchonete pequena, mas uma lanchonete, que ela ia todos os dias, tinha horário para cumprir, tinha submissão ao seu gestor, mas o empregador não assinou a carteira dela, e quando ela saiu, trabalhou com ela até ela ter o nenê, ela teve o nenê, acabou, nem pagou, nem mandou ela para o INSS, porque ela não era inscrita, né, como empregada, nem sequer pagou a licença maternidade dela, que era obrigação dele fazer esse pagamento. Então, ainda existe. O normal seria que as empresas realmente fossem atrás do selo, fossem fazer a inscrição nas empresas cidadãs, que tivessem isso, porque isso é importante. A melhor coisa é trabalhar com o empregado satisfeito, com o empregado saudável, que a gente está vendo como está grande o número de empregados, tanto homens quanto mulheres, com problemas de saúde psíquica. Então, se a gente tem um ambiente hostil, isso vai fazer com que haja mais adoecimento, consequentemente, mais afastamento. Então, se as empresas, elas realmente tivessem esse estudo interno, elas iriam ver que vale mais a pena investir para trabalhar com pessoas ali que estivessem mais felizes, porque empregados felizes produzem mais. Para você que chegou agora, que sintonizou agora na 101.5 FM, eu sou Janaína Serra, esse é o Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades e infâncias para a pauta da Rádio Pública do Recife. Mamas, Minas e Manas vai ao ar toda terça-feira, às 14h, aqui na sintonia da 101.5 FM. E hoje eu estou conversando com Márcia Santos, que é advogada trabalhista, a gente está trazendo o que antes era um quadro, Mulheres, Direitos e Parentalidades, agora está ocupando aqui um programa inteiro, um dia inteiro, uma vez por mês, a gente vai trazer temas relacionados a direitos das mulheres mães especialmente, e também das infâncias, aqui para o Mamas, Minas e Manas. Ô, Márcia, você, na semana passada, assim, nós falamos sobre o cuidado, né? E você traz agora essa situação de uma mulher que
estava lá, precisou sair, né? Aliás, inclusive, fazer um parêntese aqui, que a gente tem uma questão que, se não se procria, né, a gente tem muitos países, a gente vive, vou chamar de uma crise hoje, e que está força, né, vamos falar em relação à economia, pessoas produzindo, né? Então, assim, as pessoas precisam nascer, né? Vamos só pensar na economia, a gente precisa continuar aqui girando essa roda, né? Com Aquela certeza. coisa assim, as coisas não casam, né? Estão indo uma de encontro à outra, não ao encontro. E aí a gente tem a centralidade, né, dos cuidados nas mãos das mulheres, que é desigual, mas existe essa situação. E aí, assim, pensando, né, como que a gente consegue garantir esses direitos no modelo de trabalho que insiste, como você acabou de trazer essa questão, insiste em não reconhecer a centralidade do cuidado na vida das mulheres? O que, que a Bom, é gente... bem difícil. Uhum. Aquela pergunta como se fosse resolver um grande problema, né? Mas assim, caminhos possíveis, né? Uhum. Eu tenho assim, total convicção que a gente só vai modificar isso quando a gente começar a modificar em cima, através dos cargos de liderança, seja no executivo, seja no legislativo e seja no judiciário. Porque, na verdade, o que nos falta ali é mais aparato, o que nos falta ali são mais leis, porque enquanto a gente não tiver, a gente tem aqui, só na Assembleia Legislativa, a gente tem um número ínfimo de mulheres como vereadoras aqui de Recife. Então, é um número ínfimo. Então, assim, como é que a gente vai conseguir realmente ter vez e voz se a gente não consegue sequer eleger mulheres para cargo no legislativo? O número de mulheres no cargo de presidente de CEO empresas é mínimo, é de 2%. Nos cargos de chefia, quando a gente fala de gestor, de supervisor, até é um número até equivalente. Mas quando a gente fala naqueles cargos de ponta, de direção mesmo, a gente tem um número muito pequeno. E, Janaína, é bem interessante isso, porque todos os cargos onde são ocupados por mulheres, que elas precisam fazer concurso público, as mulheres estão em crescente, em ascensão. A gente tem um número maior de mulheres nos cargos onde necessita de concurso público, ou seja, a capacidade técnica já está mais do que provada, então elas conseguem ascender, fazer concursos e elas estão tomando. Hoje, quando a gente vai fazer audiência, o número de juízas mulheres no primeiro grau é muito maior. E quando a gente vai para o segundo grau, onde os juízes, para ir para o segundo grau, não é só por antiguidade, mas também por merecimento, aí a gente já cai o número. E se a gente for para as instâncias, para a instância superior, aí a gente vê o número de uma ou duas mulheres no TST, no STF. Do STF a gente está sem ninguém hoje. Então, assim, é mínimo. Então, quando se necessita de que as mulheres entrem nesses cargos de diretoria, nos cargos acima, sem necessitar de concurso público, elas não conseguem, realmente não conseguem. E isso, a gente fazendo um comparativo com a nossa legislação, com a CLT, e com as empregadas que trabalham de carteira de trabalho assinada, isso é muito claro, porque a maioria dos processos de equiparação salarial são dado entrada por mulheres, ou seja, os homens, eles continuam ganhando mais, e para as mulheres conseguirem o salário igual dos homens, elas só irão conseguir quando elas saem daquela empresa, porque ela não pode colocar na justiça quando está trabalhando, porque senão vai ser desligada, e aí quando elas saem da empresa, elas vão até a justiça postular equiparação salarial, ou seja, que o salário fique igual, porque no dia a dia, os homens ainda recebem muito mais que as mulheres, e não é por outro motivo, a capacidade técnica é igual, e às vezes até maior, às vezes até com muito mais curso de especialização, e isso, quando a gente vai para as mulheres negras, a gente tem ainda isso muito mais
quem, né? Isso a gente tem os homens brancos, depois vem os homens negros, depois a gente tem as mulheres brancas e as mulheres negras, elas vêm mais abaixo. E quando a gente fala de mulheres negras no mercado de trabalho, elas estão naqueles empregos subdesenvolvidos, naqueles empregos que são mais ou menos de auxiliar de serviços gerais, naqueles empregos de doméstica, e às vezes elas têm curso, então não é porque elas não estão se preparando. E, na verdade, também, Janaína, o que falta também? Falta ali todo o aparato do governo. Como? Criando creches nas comunidades, para as mulheres poderem deixar os filhos, tanto para ir trabalhar, quanto para ir se qualificar. Como é que elas vão se qualificar se elas estão com seu neném novinho e não pode? Como que elas vão trabalhar se elas estão com o neném novinho e não pode? E o patriarcado ainda tem, obrigatoriamente, a mulher que fica com seu filho. O homem sai para trabalhar e a mulher ainda que cuida do filho. Não que a gente não ame, a gente ama, mas assim, a gente está naquele patamar que realmente é direitos iguais e que a gente quer ir para as ruas, a gente quer ir trabalhar, a gente quer mostrar que a gente pode. Então, não é só essa questão da gente, não, é também do governo, é também do nosso aparato, e em especial a gente conseguir votar e conseguir eleger mais mulheres para conseguir modificar aí essa situação. E acrescentando aí uma coisa que é eleger mais mulheres e mulheres que tenham essa pauta. Sim, verdade, né? verdade. Que tenham a pauta realmente dos direitos das mulheres, né? E a gente pensando aqui, falando sobre maternidade, então está muito atenta também às mulheres que trazem essas pautas da maternidade para a gente. Márcia, eu vou colocar aqui, a gente tem 2 participações, participaram com a gente, Shirley de Marcelino, ela é empreendedora, é ICLT, e temos também a Virgínia Silva, ela é mãe atípica, empreendedora também trabalha fora. Aí a gente vai ouvir primeiro a Shirley, para a gente poder comentar, e eu já quero agradecer muito a participação dessas mulheres, e mulheres mães, e a gente comenta e depois traz o áudio da Virgínia aqui para a gente ouvir. Vamos lá, você que está com a gente, está no Mamas Minas e Manas, hoje com Márcia Santos, a gente está falando sobre direitos trabalhistas de mulheres mães. E vamos ouvir agora Shirley de Marcelino. Meu nome é Shirley de Marcelino. Eu tenho um filho de 7 anos, chamado Theo. Em 2018, eu larguei o CLT e comecei a empreender junto com a maternidade. Theo já tinha 1 ano e foi ela que me deu coragem para poder empreender. Nunca me imaginei dependente financeiramente do meu companheiro, exclusivamente disso. E aí, como eu já tinha habilidades manuais, eu botei essas habilidades em prática para criar uma marca. Os desafios são imensos. Perder a segurança do CLT, todos os benefícios de ter aquele dinheiro todo mês certinho, para poder se jogar num mundo onde eu nem eu conhecia, nem tinha sido treinado para isso, uma vez que todos os cursos, faculdades, tinham sido voltados para a indústria. E aí comecei no escuro, no zero, e junto com a maternidade, que meu primeiro filho, então não sabia nem como ia ser o crescer de Theo, mas eu posso dizer que Theo e a minha marca cresceram junto, assim como eu, empreendedora. Crescemos todos juntos para poder alcançar os objetivos. E desafios são inúmeros, quanto a os medos, horários, rede de apoio, poder contar com quem vai entender todos esses dramas da maternidade junto com a necessidade do trabalho, uma vez que você trabalha em casa, você tem muito mais folga de horário, porém você tem que ter muito mais disciplina quanto a esses horários para que o trabalho realmente flua e ele aconteça. E aí ter esses altos e baixos é bem complicado. Mas não tira o prazer de poder ver ele crescer. Ver ele crescer se torna o foco principal nessa história.
porque eu posso lembrar, olhar para trás e lembrar de cada fase, ter vivido cada fase junto com ele. Olha só, aí a gente falando, mais uma vez chega aí o cuidado, né? Uma decisão pelo cuidado, né? Para estar perto do filho, para ver, para poder conseguir acompanhar, mas com esses... Agora vem essas questões, os percalços em relação ao direito, né? Os direitos que a gente tem garantidos na CLT, e quando você é uma empreendedora, já enfrenta um outro cenário, né? E além desses medos todos, da ausência do recolhimento do FGTS, para poder, se ela for desligada, ela poder fazer o saque, além do direito às férias, que ela teria todo ano, e aí ela não pode tirar férias, não pode se abster dos 30 dias, descansar a cabeça. Além de dezembro, ela receber um plus a mais, que é o 13º, além dela não ter isso, a gente tem uma outra situação, que ela não expôs aí, que é o não poder, não sair de casa, a parte psicológica também. E nós sofremos essa parte psicológica na pandemia da Covid-19. Quando nós tivemos que ficar em casa, trabalhando e cuidando dos filhos, que eu tenho certeza que foi algo para todos nós tivemos que fazer isso, foi louco. Então, assim, a gente precisou dar conta. E ela falou que ela precisa realmente ter muita disciplina. Eu vou dizer uma coisa assim, foi muito difícil para mim na época da pandemia trabalhar em casa, porque é menino, é empregada, é marido, é o cachorro, é todo mundo, e aquela zoada, e aquela demanda, eu realmente não consegui. Então, para você empreender, além desse temor financeiro, tem toda essa demanda em casa. Então, é necessário efetivamente uma grande disciplina, porque aparentemente parece que a mulher estando em casa, ela está ali meio que de bobeira. Então, a qualquer momento, a gente tem o mãe, e ela termina tendo que ir atender todas essas demandas. Então, é preciso efetivamente muita coragem para empreender, é necessário realmente fazer o estudo de mercado para poder empreender, e se você realmente tiver habilidades manuais, vale a pena, se você souber fazer, vale a pena. Se você tiver num emprego, comece devagarzinho, fazendo em casa, fazendo nos finais de semana, algum trabalho manual para ver se isso realmente dá certo, e se der certo, você pode realmente abrir mão disso de tudo aí, porque realmente vale a pena ver sua criança crescer, poder levá-la ao médico. Eu lembro que tem uma situação a mãe não pode, por exemplo, ir para festinha, né? Festinha Dia das Mães, festinhas da Páscoa, festinha. Isso para uma mãe ter um filho pequeno e você não poder, porque você tem horário das 8 às 18, parece ser uma coisa boba quando a gente fala, né? Mas para a mãe, isso é uma dor absoluta. E para a Você criança quer estar também. lá, porque o seu filho te procura. E você, no regime CLT, você não vai poder. Então, hoje, eu até vou nas empresas fazer palestra, principalmente a questão do assédio moral e do assédio sexual, hoje é o que eu faço nas empresas. Mas eu sempre coloco essa parte de que o empregado, ele precisa estar feliz. E uma das partes, quando eu vou para as empresas, é que eu converso, é exatamente isso. Por que não uma mãe que chega para o seu gestor e fala que tem uma festinha infantil para ir e que precisa se atrasar 2 horas? Por que o gestor não abre mão disso, sabendo que aquela empregada não é uma empregada que falta, não é uma empregada que atrasa? Por que não ter esse olhar diferenciado para a mãe? Por que não ter esse olhar, gente, humanizado? Hoje, por que não? Né? Então, você pode perder uma grande empregada por conta disso. Então, esse olhar de deixar sua empregada ir ali para a festinha do filho, a criança está doente, e a gente tem um período X de atestado médico que pode botar, mas a criança se internou, por que você não olha com outro olhar? Adianta as férias, adianta um pouco de horas, sabe? Tem um olhar diferenciado para a mãe. E aí vem o quê? Talvez se a gente tivesse mais mães nos cargos de direção, talvez elas entenderiam esse lado, como é difícil, né? Como é difícil. Então, talvez o homem não saiba. Ah, não, eu vou ter uma festinha infantil. Ah, não, manda a avó ir, manda a mãe ir. Não é a mesma coisa.
A criança não vai ter o mesmo olhar quando vê a avó ou a tia ali, ela quer a mãe. Então, às vezes, o que falta e o que faz com que a mãe vá empreender é isso, é essa ausência e esse querer estar junto, esse querer maternar. Isso. E que é um direito. A gente está falando de direito, esse é um direito também. Na semana passada a gente falou aqui sobre cuidado e surgiu um termo, trouxe de uma matéria jornalística, e o jornalista falava de pobreza de tempo, né? E essa pobreza de tempo é isso, é esse tempo que a gente tem para dar sentido, né? Para dar sentido, para poder exercitar o amor, o afeto, você ter um hobby, enfim, se alimentar de algo que não seja fazer a roda girar, né? Isso. Márcia, eu vou dar um pequeno intervalo, a gente vai ouvir uma música, vamos ouvir Flaira Ferro com Afeto Radical, e a gente já volta para continuar com esse assunto, e aí eu vou trazer o depoimento também de Virgínia Silva. Você que está ouvindo aqui, está na sintonia da 101.5 FM, eu sou Janaína Serra, esse é o Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades e infâncias para a pauta da Rádio Pública do Recife. Mamas, Minas e Manas vai ao ar toda terça-feira, às 14h, e a gente está aqui. Você pode ouvir a gente também pelo nosso site, www.frecanecfm.org. A gente ouve Flaira Ferro e já volto nessa conversa com Márcia Santos. 101.5, Frecaneca FM, eu sou Janaína Serra, esse é o Mamas Minas e Manas, o programa que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife. Mamas Minas e Manas, hoje trazendo Márcia Santos, hoje eu estou conversando com a advogada trabalhista Márcia Santos, a gente está falando sobre direitos do trabalho relacionados a mulheres mães, aquele quadro que a gente tinha no final do programa no ano passado, Mulheres, Direitos e Parentalidades, agora virou aqui, ó, um tempo, 1 hora de conversa dentro do Mamas Minas e Manas, lembrando que nesse mês a gente está trabalhando uma série chamada Futuros Possíveis, então a gente está trazendo alguns temas aqui e pensando para o futuro, o que pode ser feito, o que pode ser construído a partir do que a gente tem hoje, né? E com a nossa força mobilizadora de reivindicar, de se unir. E a gente só tem esse caminho, né? De mudar para melhor esse lugar que a gente está para a nossa vida também. Márcia, a gente terminou o bloco passado, ouvimos a Shirley e... Shirley Marcelino, empreendedora, ela é CLT, compartilhou com a gente aqui né, a situação, decisões e tal, e agora a gente vai ouvir, vamos começar esse bloco ouvindo Virgínia Silva. A Virgínia é mãe atípica, aí queria trazer agora esse recorte para a gente, né, é empreendedora também. Vamos ouvir a Virgínia, aí a gente, vou pedir para você comentar e a gente continua nossa conversa. Vamos colocar o áudio aqui de Virgínia, agradecendo a participação aqui no Mamas, Minas e Manas, trazendo sua experiência. Olá, bom dia. Meu nome é Virgínia, sou mãe do Leon e do Nicolas. O Leon tem 18 anos e o Nicolas tem 5. O Nicolas, ele é uma criança atípica, é uma criança autista, e ele me demanda uma carga muito grande, dedicação, de atenção, várias coisas, né? Eu comecei a empreender logo após o nascimento dele, porque foi quando eu saí da casa da minha família, da casa da minha mãe, né? Antes eu tinha mais tempo livre, também por conta de Leon, por ser mais grandinho, não me demandava tanto trabalho quanto o Nicolas. Então, o empreendedorismo veio a partir daí, né? Para poder ter a minha independência, poder cuidar da minha família, dos meus filhos, ter um lar fora da casa dos meus pais, né? Então, foi um desafio muito grande, porque não é fácil empreender, e muito menos quando você tem um bebezinho recém-nascido. E também o que conta muito é a rede de apoio, né? Eu nunca tive uma rede de apoio, a não ser o pai e o irmão, né? O Leon, o irmão do Nicolas.
apesar dele, na época, né, tinha 12 anos, tudinho, mas ele me ajudava bastante. Então, fora isso, não tinha rede de apoio. Então, era praticamente eu sozinha. E não é fácil. E à medida do momento que o Nicolas começou a crescer, foi quando que a gente começou a notar o atraso de desenvolvimento dele, e daí que foi quando comecei, né, a investigar dele ter um possível autismo. E hoje ele é diagnosticado com autismo e suporte nível 2, TOD e TDAH. Então, ele tem muitas limitações. Ele é uma criança basicamente dependente de mim, do pai, do irmão. Ele ainda não fala, entendeu? E a partir daí, eu tive que desacelerar com o meu negócio. Ou seja, onde eu pensava que, e assim, não só pensava, mas como eu comecei, né, a crescer, precisei desacelerar, porque ele precisa de uma atenção maior. Então, empreender não é fácil. E quando você é mãe, tem filhos, é muito mais desafiador. Então, foi daí que eu comecei a procurar um trabalho fora, pelo menos para ter um salário fixo, né, para poder manter as contas fixas. E desacelerei com o meu negócio, onde diminuiu a demanda, diminuiu clientes, até também porque eu não tinha tempo para focar no meu negócio. Então, hoje em dia eu ainda continuo, só que numa escala bem menor, né? Tenho os clientes fiéis que não me deixaram, não me abandonaram, mas eu não pude dar continuidade para poder crescer. Então, fica bastante limitado quando você é mãe, empreendedora e ainda é trabalhadora, né? Tem que trabalhar fora de casa. E, assim, o meu filho mais velho, por ele já ser maior de idade, ele não me dá trabalho, assim, né? Pelo contrário, ele me ajuda bastante. E é muito desafiador, entendeu? Porque a gente não tem descanso. Não tem descanso, eu não tenho descanso. Tudo envolve trabalho. É trabalho e filhos. Quando larga de um trabalho, chega em casa, tem mais trabalho. Tem os clientes para atender, tem a criança para dar atenção, para estimular, levar para médico, fazer estímulos, correr atrás de um monte de coisas. E assim, não é fácil. Não é fácil, é muito desafiador. Todos os dias é um desafio diferente. Tanto em casa, também tem a escola e a demanda, né? Que é muito grande. Virgínia Silva trazendo uma outra realidade aqui para a gente, né? Ô, Márcia, além do que você vai comentar, talvez você fale sobre isso também, mas eu queria que você trouxesse também para a gente os direitos das mulheres mães que têm filhos com necessidades especiais, mães atípicas, né? Direitos em relação pensando em direitos trabalhistas. Uhum. A gente tem o depoimento dela e realmente é bem doloroso, né, porque se ser mãe já é difícil e ser mãe atípica é muito mais. Eu já vi uma matéria sobre a solidão da mãe atípica, e às vezes a solidão, ela pode estar, ela até fala, né, que ela tem algumas ajudas, mas sempre é ela que está ali no centro, então é muito difícil. A gente tem, a nível do INSS, né, tem os benefícios que ela pode ter direito, que seria o benefício continuado, né, que a gente chama do BPC,
pode ser também aposentadoria ou benefício por incapacidade. E aí ela teria que procurar um advogado especialista na área previdenciária, levando todos os laudos da criança, porque isso ajudaria até na questão de terapia, na questão de medicação, é sempre um suporte financeiro que necessita a mãe atípica, porque, logicamente, tudo é caro e ela vai precisar, mesmo que ela trabalhe. Para a mãe que trabalha fora, que não é empreendedora e que é seletista, a gente não tem leis ainda específicas. Na verdade, eu digo ainda porque eu acredito que a gente vai ter, sim. O que nós temos hoje são orientações. São orientações dizendo que para as mães atípicas haja flexibilidade de horário, para as mães atípicas haja um predomínio para que ela trabalhe em home office. Mas isso, quando a gente fala em orientação e não fala em determinação, quando você não fala que está na lei, isso praticamente ele não é cumprido. E aí a gente já, para as servidoras públicas, nós já temos previsão de redução de horário. Para as empregadas em regime de CLT, não. E, logicamente, a gente sabe que se a empregada vai na justiça, primeiro, vai no departamento pessoal, pedir uma redução de jornada, ela, consequentemente, ela pode até conseguir, o que não é fácil, mas ela também vai ter uma redução gradativa de salário. Às vezes é interessante, não, eu trabalhava 8 horas e agora eu quero fazer um acordo para trabalhar como que a gente chama de horista, eu quero trabalhar 4 horas, eu quero trabalhar 6 horas, e aí muda-se o contrato de trabalho. Se a empresa e ela for interessante, ótimo, porque aí ela também pode tentar conseguir essa questão pelo INSS. Mas o normal é que as empresas, quando se fala em redução de horário, logicamente, a gente não quer a redução de salário, porque o dinheiro já está ali meio contado, já não se ganha muito, é um salário mínimo e meio, no máximo 2 salários mínimos, e os gastos são altos, então não dá para abrir mão de qualquer valor. Então, o que a gente fala é o seguinte, que a sociedade, ela deve ser inclusiva, né, e o empregador, ele também deve ter sua responsabilidade social para também ser inclusivo. Uhum. Hoje, na prática, o que nós temos? Só aquelas mães atípicas que possuem estabilidade, ou seja, aquelas mães que fazem parte da CIPA, ou seja, são cipeiras, aquelas mães que têm estabilidade por ser dirigentes sindicais, aquelas mães que têm estabilidade por ter acidente de trabalho, como LEDORT, ou como qualquer tipo de acidente de trabalho, e tem uma estabilidade de 1 ano e que continua tendo essa estabilidade quando vai no INSS, quando conseguir no Código 91, ou seja, quando se tem estabilidade não pode ser demitida, desligada, as mães ingressam, sim, com ações na justiça. Eu mesmo tenho 2 mães atípicas, onde elas impetraram ações contra bancos, contra um grande banco aqui, foi o mesmo banco, e nós conseguimos reduzir, sem mudança de horário, a carga horária de 50% para essas 2 mães, e conseguimos que essas mães fossem alocadas em local perto de sua casa, porque você sabe que até o trajeto, isso causa também, mais tempo, a mãe, ela tem horário, e as crianças, pelo laudo, vai ter ali quantidade de tempo que ela precisa de terapia, de fonoaudiologia, às vezes, fisioterapia, então o laudo tem que estar todo especificado, quanto tempo de fisioterapia, de terapia, de tudo essa criança precisa, para poder dar entrada a isso via Justiça do Trabalho, e hoje a Justiça, ela está vendo com outro olhar. Eu tenho essas 2 ações e só 2 mães atípicas me procuraram. Eu trabalho para um sindicato e pelo sindicato 2 mães atípicas me procuraram. E as 2 mães nós conseguimos e ganhamos em 1º grau, o processo está em 2º grau, ou seja, nós ganhamos uma tutela antecipada, de imediato, entrou com o processo de imediato, teve a redução de horário, e ganhamos através da 1º grau. Então, o quê? Isso já é uma mudança de visão do judiciário. O judiciário já está vendo que não é por ausência de lei que a gente vai deixar de ter esse olhar humanizado. Elas realmente precisam dessa redução. Se a empresa é uma empresa grande e o trabalho dela pode ser feito em home office, mesmo que seja metade do dia, por que não?
Eu repito o que eu falei anteriormente, o melhor é se trabalhar com empregados felizes, empregados saudáveis, porque se você está trabalhando com a mãe e ela está preocupada com o filho atípico que está em casa, como você quer que essa mãe produza? E o número de acidentes de trabalho até cresce, porque ela está ali trabalhando, e se ela estiver mexendo numa máquina, pode até ter um acidente de trabalho maior, e talvez até fatal, ou talvez até uma perda de um membro, porque ela está com a cabeça longe, gente. Ela vai ter que ficar olhando pelo celular, e aí você bota a empresa não permite o uso do celular, a maioria não permite, e como é que ela vai se manter em paz, né? Então, logicamente, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, esse olhar humanizado para as mães atípicas. Márcia, isso é normal? Infelizmente, não. Mas é algo que a gente está vendo, que estamos mudando, e o Poder Judiciário está ajudando com essas sentenças de um outro olhar, dando essa redução, sem a redução do salário, que é mais importante. Uhum. Márcia, a gente está caminhando para o fim, a gente tem um pouquinho menos de 10 minutos, aí eu vou te fazer algumas perguntas aqui, você também fala o que você acha que pode complementar, algo que eu não tenha te perguntado. Pensando, né, em futuros possíveis, já que essa é a nossa série. E dentro do que já foi conquistado e do que vem sendo feito, vou aproveitar essa sua última fala aí, né? O que dá para a gente pensar num futuro possível em relação aos direitos trabalhistas das mulheres mães? Sei que isso é amplo, né? Então, se você quiser escolher algo, né, alguns pontos para falar, mas... Na verdade, o que a gente, eu diria que a gente tem algumas situações aí, implementação de políticas de diversidade e inclusão, isso é muito importante, as empresas, elas precisam realmente estabelecer normas claras contra a discriminação, seja de salário, seja diferença também, equidade de gênero, equidade de raça, através de palestras, através de canais para denúncia, principalmente anônima, tá? Eu acho que as empresas, elas precisam punir de uma forma severa os assediadores e os discriminadores, porque só assim, punindo de forma severa, a gente vai evitar que as discriminações, seja ela de qualquer tipo, e aqui nosso recorte é de gênero, que a punição faça com que isso não mais exista ou que reduza. O apoio à vítima, ou seja, criar rede de apoio interna para ajudar essas vítimas, para se sentir principalmente segura para denunciar os abusos, apoio psicológico, se for necessário, e também, eu acho que uma política de transparência salarial, para que a gente evite essa discrepância salarial entre homens e mulheres, para a gente conseguir chegar a um futuro realmente que seja um futuro justo, ou ao menos que a gente esteja perto, no mínimo, de uma justiça onde homens e mulheres possam realmente serem iguais no sentido de salário, no sentido de posição, que as mulheres possam falar sem serem caladas, que elas não sejam tomadas, porque muitas vezes elas criam ali algum tema e os homens tomam e dizem que são seus. Às vezes a mulher está numa reunião e sequer deixam ela falar. Então é isso, o futuro está aí, eu acredito no futuro promissor para as mulheres, que elas possuem total capacidade para isso. Ah, coisa boa de ouvir. É isso, né? Eu ia te perguntar aqui, né, o que você destaca como conquistas, assim, que promoveram realmente mudanças em relação aos direitos das mulheres, né, que foram realmente sentidas. Vamos pensar em direitos trabalhistas. Para a gente se animar, né? Uma grande conquista, e eu falo aqui porque eu queria deixar bem registrado, e muita mulher não sabe disso. As mulheres que elas sofrem violência doméstica, elas podem se ausentar do trabalho por um período de 6 meses, e elas não sabem disso. E elas, quando se ausentam, elas podem ficar em benefício pelo INSS, para poder sumir, e às vezes até evitar o feminicídio. Então, muitas vezes as mulheres não sabem desse direito, e às vezes até os empregadores não sabem desse direito. E isso talvez até reduzisse o número de feminicídios, porque muitas vezes a mulher vai trabalhar com medo, e esse trajeto é muito perigoso. Então, um grande avanço seria esse. A legislação está olhando a mulher com outro olhar, está vendo que, por exemplo, essa questão mesmo da violência doméstica é algo que está flagrante. Então, a gente está vendo mudança. Está caminhando devagarzinho? Tá.
mas eu, você, Janaína, e mais mulheres aí que têm vez e voz, vamos com certeza mudar isso. Isso. Márcia, muito obrigada. Adorei te ouvir. Eu acho que pensando, né, nessa série que a gente está pensando em futuro, pensando que a gente precisa sonhar para poder construir. Você trouxe tantos exemplos para a gente e que a gente participando ativamente, né, estando atentas e participando ativamente da vida política, com essa atenção, como você trouxe para a gente, de mulheres que possam mudar a legislação, né, mulheres que estejam à frente em lugares de poder, que a gente possa realmente promover mudanças cada vez mais e mais tidas em benefício das mulheres, pensando nas maternidades, em benefício das mulheres mães e das infâncias também. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente o convite, e quando você quiser, estarei sempre à disposição. Obrigada demais. Minha gente, eu vou encerrando por aqui, então, esse Mamas de Minas e Manas de hoje, com mulheres, direitos e parentalidades, falando sobre direitos trabalhistas de mulheres mães, com Márcia Santos, advogada trabalhista, que veio gentilmente conversar com a gente e sempre com muito a ensinar. Muito obrigada, quero agradecer a Márcia e agradecer também a Shirley Marcelino e a Virgínia Silva, as mães trabalhadoras que contribuíram com a gente, trazendo seus depoimentos aqui, compartilhando um pedacinho de sua vida com a gente. Até a próxima terça-feira. Quero te lembrar que os programas ficam disponíveis pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/frecanecfm, também pelo Spotify. Você acha a gente lá e bora compartilhar informação de qualidade. Mamas Minas e Manas tem produção de Bruna Figueroa, suporte técnico e edição de Gui Barreto e Eduardo Detmeri. A programação musical é de Manuel Malaquias e Lore Fragoso. Eu sou Janaína Serra, te espero toda terça às 14h aqui na sintonia da 101.5 FM, Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Uma boa tarde e até a próxima terça.